Paz, Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 8 até o 15. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Os irmãos podeis assentar. Hoje é um culto de ceia, um culto onde a gente está aqui para relembrar a morte do Senhor, o sacrifício de Jesus na cruz. E é um culto especial, né? Todo culto a gente precisa ter isso em mente, mas o culto de ceia é um culto que tem uma ordenança, né? Em memória de mim, fazer isto em memória de mim. E é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. A hora está avançada, rapidamente nós vamos meditar aqui para nós participarmos, né, efetivamente do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Nós estamos aqui diante da epístola de Paulo aos Colossenses, e essa epístola foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. Ele não plantou essa igreja, não foi ele que abriu, né, essa igreja, e na verdade ele nem nunca esteve na igreja de Colossos, mas como a igreja estava sendo atacada por várias heresias que queriam destruir a fé cristã e os pilares do cristianismo, então Paulo decide escrever esta carta. Paulo, nessa carta, ele trata exclusivamente da doutrina de Cristo, né? É uma carta essencialmente cristocêntrica, enfatizando a pessoa de Jesus. Então, Paulo vai falar da pessoa de Jesus, vai falar dos atributos e vai falar das obras de Jesus. Essa carta, junto com Efésios, elas se completam, né? Porque na carta aos Colossenses, Paulo vai falar de Cristo como sendo o cabeça da igreja. E na carta aos Efésios, Paulo vai falar da igreja como sendo o corpo de Cristo. Nos versículos que a gente leu, quando Paulo fala que não é para os colossenses se enredar com as filosofias vãs, o que está acontecendo aqui, irmãos? Os colossenses, eles tinham uma doutrina, uma heresia que eles pregavam lá, e eles diziam o quê? Eles diziam que Jesus, ele recebeu a divindade quando ele foi batizado. Então, para aquele povo, eles acreditavam que Jesus era um homem comum, só recebeu a divindade no batismo, e quando ele morre na cruz, ele perde essa divindade. Então, essa doutrina estava sendo espalhada lá na igreja, para os irmãos de Colossos, né? E eles também falavam que entre Deus e os homens existiam forças espirituais do universo
que agia como intermediário, né, entre nós e Deus. Então Paulo vai falar assim que não, isso não é verdade. Ele vai dizer que toda a essência divina está na pessoa de Jesus. Então no versículo 9, ele fala assim: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Paulo, quando ele está escrevendo isso daqui, ele está combatendo, né? Combatendo uma heresia e trazendo para os irmãos: olha, vocês não vão ficar iludidos, vocês não vão ser enganados com essas vãs sutilezas, com essas filosofias. Igualmente nós hoje, nós somos bombardeados por filosofias, por doutrinas, por achismo. Nada mais é absoluto, tudo é relativo. Ah, para mim é, para o outro não é. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre e ela não muda. E da mesma forma que Paulo advertiu a igreja de Colossos, dizendo para não se enveredar, não se enredar, não ouvir, não dar ouvidos àquelas vãs doutrinas, aqueles falsos ensinamentos, o Senhor está dizendo para nós aqui, Paulo afirmando: a plenitude divina está no Senhor Jesus. Tudo que é de Deus está plenamente em Cristo. Deus habita em Cristo corporalmente. Também nele estáis aperfeiçoados. Aí você pode dizer assim: mas eu não sou perfeito. Realmente nós não somos perfeitos. Mas quando fala que em Cristo nós somos aperfeiçoados, está dizendo que a identidade de Cristo está em nós. Em Cristo nós temos tudo o que é necessário para a nossa salvação. É como se nós tivéssemos em Cristo um espelho, um nosso modelo, um nosso exemplo. O escritor aos Hebreus vai dizer: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Nós estamos aqui nesta noite, não é porque o pastor pediu, não é porque eu sou a líder da diaconisa, não é porque eu sou o presbítero, a missionária, o pastor. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Em todo o tempo, Deus, Ele quer se aproximar do homem. E Ele faz o quê? Ele prepara o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, para que eu e você nos religássemos com o Senhor. Então aqui nele, nós somos aperfeiçoados. É através de Jesus. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A identidade de Jesus está sendo formada em nós. Perdemos a identidade no Éden, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por Jesus veio a salvação, veio o resgate. Todos pecaram e precisam da graça de Deus. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. E o Senhor Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos vida nele. Aqui fala que nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos em nossas transgressões. Mas o Senhor, Ele veio e juntamente com Ele, Ele nos deu vida, perdoando todos os nossos pecados. E agora fala que nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Irmãos, a lei ela é boa. A lei ela foi feita para que o homem tivesse o parâmetro, né? Então Deus é santo e Ele colocou a lei, os 10 mandamentos, para que nós tivéssemos um padrão, como nós iríamos servir, como nós deveríamos ser para alcançar a Deus. A lei, ela tinha como propósito mostrar que o homem é pecador e que o nosso Deus, Ele é santo. E o próprio Deus provê essa redenção para nós. E a lei, ela aponta
também para a graça. E muita gente pensa assim: poxa vida, por que Deus deu a lei sabendo que o homem não iria cumprir? Tudo no Antigo Testamento tem um propósito. E Jesus, ele fala que ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Então, quando a lei ela é colocada, né, nós vemos que junto com a lei, antes, na verdade, da lei, o Senhor já faz uma aliança com Abraão. E qual que era a marca dessa aliança? Tinha que ter uma marca. Era a circuncisão, que tirava, né, um pedaço da carne ali, para mostrar que aquele povo tinha uma aliança com Jesus. E agora, Paulo está falando assim: olha, vocês que são gentios, vocês não foram circuncidados como os judeus, mas vocês foram circuncidados por intermédio no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Nós não estamos falando aqui de tirar pedaço de carne, que era a circuncisão do povo judeu. Nós estamos falando aqui de tirar o pecado. Quando Jesus morre por nós, nós agora passamos pela circuncisão. No Antigo Testamento, o tempo todo, os profetas estão dizendo: eu não quero circuncisão da carne, mas eu quero circuncisão do coração. Um coração que realmente é entregue ao Senhor, um coração que é contrito ao Senhor, porque muitas vezes a gente tem o exterior, ela é crente, olha lá, ó, tem a marquinha, mas será que eu sou transformada? Será que houve uma transformação? Evangelho, irmãos, não é apenas dizer que eu sou cristão, não é apenas ter uma carteirinha. Evangelho é transformação, é mudança de vida, é mudança de caráter, é o próprio Jesus vivendo através de nós. Muitos dizem, as pessoas no mundo não lerão a Bíblia, mas lerão a nossa vida. Nós temos que ter uma vida agora, que nós estamos em Cristo, somos nova criatura. Nós devemos ter uma vida em Cristo, uma vida que mostra que o Senhor realmente fez uma transformação em nós, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, versículo 12, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé. Em Gálatas 3:27 fala assim: pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. É como se nós tirássemos a roupa do pecado, tirasse a natureza humana, tirasse o velho homem, e agora a gente se veste da natureza de Cristo. O batismo não é apenas ir lá tomar um banho, não. O batismo agora você está dizendo: eu sou de Jesus, Jesus agora habita em mim, eu passei pela morte. Quando a gente desce as águas batismais, é como se nós estivéssemos matando a nossa velha natureza, e a partir do momento que a gente sai dali, nós ressuscitamos com Jesus. E agora diz: no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, em Cristo nós recebemos tudo o que nós precisamos. Paulo o tempo todo está enfatizando a suficiência de Cristo. Jesus Cristo, Ele é suficiente para toda a nossa necessidade. Nós temos muita necessidade de ver coisas, de pegar em coisas, mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então, vamos parar dessa coisa de, o óleo ungido, a água ungida, o sapatinho ungido, o lencinho ungido. Nós temos que crer no Senhor. Nós temos que crer no poder de Deus. Porque assim, não é coisa, sabe? A gente pensa assim, preciso de mais coisa. Não, Paulo está dizendo: Cristo nos é suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente. Você precisa
crer, confiar e acreditar que isso daqui já basta. Ah, mas eu preciso de algo mais. Não, o Senhor está dizendo aqui, o meu sangue te limpa, o meu sangue te purifica. O inimigo, ele é traiçoeiro, ele nos leva a pecar, ele nos leva a cometer transgressões contra o Senhor, e depois ele mesmo nos acusa, e aí fala para você: você não é digno, você não pode participar aqui. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu sou suficiente, o meu sacrifício é suficiente. Você agora precisa entregar a Jesus, falar: Senhor, eu estou dando mais lugar à carne, me ajuda, Senhor, me ajuda a viver no teu Espírito, debaixo da tua graça. E o Espírito Santo de Deus está falando aqui para nós nessa noite: examine-se, se examine, não fica olhando para o outro não. Ah, eu vou olhar se a Joaninha vai tomar ceia, eu vou olhar se o Joaquinzinho vai tomar ceia. Se preocupe com a sua vida, entregue ao Senhor. O Senhor te conhece por dentro e por fora, e Ele sabe que nós não podemos participar aqui, falar: eu consegui, eu não menti esse mês, eu não cometi nenhum pecado. Nós não podemos dizer isso. Nós somos falhos, dormimos, pensamos coisas horríveis. A nossa mente, ela é bombardeada por pensamentos que não são de Deus muitas vezes. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui: entrega a tua vida, que eu tomo conta de você. Deixai ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios. Sabe o que é isso? É deixar ser cheio. O Espírito Santo não vai encher você se você não deixar. Você precisa dar lugar a Ele, falar: Senhor, eu quero ter uma vida dominada pelo Teu Espírito Santo. E nós precisamos reconhecer isso. Ah, mas eu vou ficar pecando? Não. Quando eu tenho uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus, o meu prazer está em fazer a tua vontade. O meu prazer está em fazer aquilo que o Senhor tem prazer. Então, que nós possamos nessa noite entender que Jesus, Ele é suficiente para nós. Nós fomos sepultados na água do batismo e agora nós ressuscitamos com o Senhor. Temos uma nova vida nele, e é por causa dele que nós estamos aqui nesta noite, porque é ele que nos faz melhor, é ele que nos faz romper com a nossa vida do passado. Quando ele fala aqui: despojai-vos de todo o principado, ele está dizendo: tire, rompa com o passado, sabe? Tira tudo aquilo que não é desejável ao Senhor. Nós vemos no capítulo 3 do próprio livro de Colossenses: agora aqueles que estão em Cristo, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, nós precisamos passar por uma transformação, nós precisamos ter um novo modo de vida, nós precisamos estar aliançados com o Senhor, sabe? A gente não pode ter um dia eu estou com o Senhor, outro dia eu não estou. Nós precisamos ter uma fé constante, firmes, sabe? A gente não pode ficar andando de um lado para o outro, mas nós possamos ter a convicção de que o Senhor é aquele que morreu por nós, deu a sua vida. Existia uma dívida contra nós. Versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Há duas interpretações aqui desse versículo. Alguns dizem que existia uma caderneta onde eram anotados os nossos pecados. Outros vão dizer que esse escrito, essas ordenanças, o que era isso? Era a própria lei. Era a própria lei que a gente olhando para ela, nos víamos como pecador, como incapazes de cumprir tudo o que estava escrito ali. Mas o Senhor Jesus, Ele vem e Ele
apaga, é como se ele tivesse apagado. A Bíblia de Jerusalém fala que ele suprimiu o título de dívida que existia contra nós. Ele suprimiu na cruz. Então agora, para aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Essa dívida, esse escrito, essas acusações que existiam contra nós, o Senhor Jesus pegou tudo, apagou e cravou na cruz. Agora, quando o inimigo te acusar, você vai dizer: não há condenação, porque Jesus removeu inteiramente os meus pecados e cravou na cruz, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Quando Jesus disse: está consumado, ele está dizendo: acabou, eu completei a obra que eu vim fazer. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Você agora é livre. O Espírito Santo de Deus habita em você, e você pode sim viver uma vida em santificação, uma vida entregue ao Senhor, uma vida rendida ao Espírito Santo. E quando o pastor orar aqui, esse pão, esses símbolos, esses elementos que estão aqui, o pão, o suco de uva, vai ser transformado no símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Participe com fé, crendo que o Senhor já removeu os seus pecados, crendo que agora você tem uma nova vida em Cristo, crendo que agora você pode ter acesso ao Pai, crendo que agora você é filho de Deus, você agora pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, não troque nada. Quando o pastor fala assim, não troque o culto de ceia, ele está dizendo: não crucifique Jesus novamente, não despreze o sacrifício de Jesus. Que o Espírito Santo fale melhor em seu coração, e que você possa entender que tudo que precisava ser feito, o Senhor Jesus já fez. Nada mais é preciso, é só você crer, se arrepender e se posicionar. Eu quero viver uma vida de cristão, eu quero ter Jesus como meu modelo, eu quero ter Jesus como meu exemplo, eu quero viver a vida de Cristo em mim. Em nome de Jesus, Deus abençoe.